gravo esse vídeo na tarde de 2 de novembro de 2018, do dia tradicionalmente considerado de finados, quando milhões de brasileiros e de brasileiras se dirigem aos cemitérios para levar flores para seus mortos, mortas. Entre estes e estas, muitos heróis e heroínas que tombaram lutando pela vida, lutando pelo próximo, lutando dignamente pela sociedade brasileira. Hoje eu vi uma foto do padre Júlio Lancelotti rezando uma missa num cemitério em São Paulo em memória dos mortos da ditadura empresarial militar. Então, nesse dia 2 de novembro, quase uma semana depois da fatalidade da condução através de uma eleição corrupta, manipulada por fake news, por mentiras, como extensão do golpe de Estado de 2016, desembocando na eleição de um incapaz, do esfaqueado e do empijamado Jair Bolsonaro. Então nós teremos que levar flores para mais dois que são ameaçados de morte, embora não consigam assassiná-los. Nesse caso, assassiná-las, porque são duas fêmeas: a democracia e a paz. Temos que colocar flores, não nos túmulos da democracia e da paz, porque nenhum nazista, nenhum fascista, nenhum golpista, por mais armado que seja, conseguirá matar definitivamente a democracia e a paz. O assassino da democracia e da paz, o empijamado Jair Bolsonaro, já se acercou de outros assassinos. Um deles, o seu Sérgio Moro, um assassino da verdade, um assassino da justiça, um assassino da neutralidade que um magistrado deve ter diante do julgamento do próximo. Um assassino da Constituição Federal, porque ele criou uma outra Constituição, que não é essa que vige formalmente no Brasil a Constituição de 1988. Seu Sérgio Moro, que é um dos assassinos chamados pelo MOR, empijamado Jair Bolsonaro, diz bem quem será esse governo. Ele é um mentiroso, esse Sérgio Moro, que disse que jamais se candidataria a um cargo eletivo, que ele chama de cargo político, numa confusão de conceitos políticos, conceitos sobre política. Ignorante mesmo. E ele é um criminoso, porque deixou vazar com intenções maléficas para fraudar as eleições de 2018, poucos dias antes do primeiro turno, depoimentos sem provas de Antônio Pallotti, com clara intenção de interferir nas eleições, como interferiu, e prejudicou as eleições, sujou as eleições, golpeou as eleições. Sérgio Moro é um criminoso porque deixou vazar escutas telefônicas que ele nem deveria mandar fazer. Além de cometer o crime de fazer as escutas telefônicas, ainda as deixou vazar, as colocou em público via TV Globo, que agora também está sendo atacada pelo nazismo, contra a presidenta Dilma Rousseff, eleita e presidenta constitucional do país. O seu Sérgio Moro é um criminoso porque ele
prende o ex-presidente Lula com a intenção de retirá-lo das eleições, já que o povo queria eleito presidente primeiro turno. Prendeu-o sem provas, sem culpa, com base em delações mentirosas e em recortes de jornais, especialmente o jornal O Globo. Este é um que ajudará a matar, tentará matar a democracia, que é conteudizada, que tem conteúdo da Constituição Federal, e ajudará a matar a paz no Brasil. Será um promotor da guerra. Seu Sérgio Moro, como ministro da Justiça, do empijamado, seu Sérgio Moro promoverá a guerra, porque ele também fica com uma das pastas anexadas sob o poderio que ele adquirirá, que é o combate ao tal crime organizado. E criminoso para ele pode ser qualquer um. Ele tem o ex-presidente Lula como criminoso, quando ele não cometeu crime nenhum. Ele pode ter a mim, pode ter qualquer um como criminoso. Aquele que ele achar que é criminoso, ele prenderá para assassinar a democracia e a paz. Outro criminoso é o seu Mourão. Seu Hamilton Mourão. Destrambelhado, grosseiro, ríspido, tosco, vice-presidente, eleito por toda essa farsa montada nas eleições, disse que ajudará a intervir na Venezuela, que lá já houve um ciclo que se esgotou de 20 anos de governo. Essa gente não suporta governo popular, não suporta a justiça social, não suporta que petróleo seja transformado em riquezas distribuídas para o povo. Essa gente quer colaborar com Trump, então querem promover a guerra. E o empijamado eleito presidente, nessas eleições cheias de falcatruas, o empijamado disse também que cortará relações com Cuba. É guerra. É guerra. Guerra internacional ainda para terminar. Promovendo uma guerra internacional, colaborando com a ideia fascista de Trump de tirar a embaixada do Brasil de Tel Aviv e levá-la para Jerusalém. Para colaborar com o apartheid, com a discriminação, com o racismo contra os palestinos. E com isso, os países árabes já prometem retirar de dentro do Brasil todas as relações comerciais e a compra de todos os nossos produtos, por causa desse crime que cometerá o empijamado no Oriente Médio contra os palestinos e contra os hebreus. Então, hoje as flores são para a democracia e para a paz. Porque o governo empijamado, o governo da bolsa do lado, que põe as ideias que são elas todas da mente desse governo, este governo que se instalará no nosso país, esse governo quer a guerra. Esse governo quer, inclusive, participar da OTAN, essa organização do Atlântico Norte, criminosa, destruidora dos povos e das nações. Flores hoje para os nossos mortos, nossas mortas brasileiras. E flores para as nossas ameaçadas democracia e paz. Os milhares, já são mais de 300 mil arrependidos que votaram ignorantemente no empijamado, os milhares, mais de 300 mil que já se arrependem publicamente, também são chamados a colocar flores sobre a democracia e a paz. Mas, sobretudo, nós somos chamados a não arrancar as flores da natureza, da vida, do belo, mas a deixá-las com raízes, porque elas brotarão. O povo ajudará essas flores a brotar e nós revigoraremos a democracia e a paz ameaçadas pelo empijamado, pela sua equipe, que quer desemprego, que quer
a destruição da economia do país, que quer a destruição da participação, quer a destruição e a morte de lideranças populares contrárias a ele. Essas pessoas se levantarão. Algumas de nós morreremos. Eu não sei se no dia 2 de novembro de 2019 eu estarei aqui. Não sei se não serei uma das vítimas dessa política assassina do empijamado. Mas não tem importância. Há que se lutar sem arrancar as flores das suas raízes e das suas fontes de vida, porque elas darão vida de novo. Com o povo lutando bravamente, como diz o nosso hino nacional, pela democracia e pela paz. Abraços críticos e fraternos nesta luta que não é para covardes, mas para quem ama a pátria brasileira.